Revisão judicial dos contratos, autonomia da vontade e teoria da imprevisão, tema do Academia desta semana. Bem, eu gostaria aqui que o professor Salvo Venosa falasse sobre sua obra, Direito Civil, em sua 9ª edição. Muito obrigado. Esta obra é formada por 7 volumes e abrange todo o estudo do Código Civil e alguma coisa extravagante também. Hoje o universo é muito grande. Já está no seu 10º ano de edição, nessa consolidação. No próximo ano devemos entrar com o 8º volume, que é Direito Empresarial, e em breve também saímos com o Código Civil interpretado com cerca de 2.000 páginas, que na realidade é uma consolidação de toda a obra. Bem, eu quero aqui também aproveitar já para mostrando a obra do professor Venosa também, que o senhor comentasse a obra que na verdade se transformou nesse livro, a tese, o trabalho. Aqui hoje exposto. A nossa dissertação de mestrado, que está na 2ª edição pela editora Atlas, a Revisão Judicial dos Contratos, e que incorpora, além do texto original, toda a construção jurisprudencial, tem mais de 200 acórdãos citados, desde a publicação da primeira edição até a atualidade, com a visão dos tribunais a respeito da doutrina sobre esse assunto. Ok. Professor Venosa. Professor Otávio, na minha atual vida profissional, fora da magistratura, que já estou há alguns anos fora, tenho participado de alguns julgamentos arbitrais. E é de fato muito relevante a discussão que se faz em torno de revisão judicial dos contratos nas arbitragens. São grandes contratos, são contratos de vulto, de milhões de dólares, nos quais as partes discutem, sem qualquer rebuço, sem qualquer restrição, a possibilidade de revisão. Mesmo porque entendem as partes que estes contratos no judiciário sofreriam um crivo perigoso pela dimensão que esses pactos têm no nível internacional, interno e externo. E o que nós temos sentido é que esta revisão dos contratos ela é feita sem rebuços, com toda a doutrina, a sua doutrina, com toda a doutrina internacional, e que as partes se subsumem a ela até com um certo deleite, pois que ficam liberadas, às vezes, de um peso enorme, de um contrato mal feito, de um contrato que não pode ser mesmo cumprido em todas as suas cláusulas, principalmente contratos que são firmados com empresas multinacionais e empresas de orientação norte-americana, quando o enfoque do contrato é absolutamente diverso. Fazendo, então, uma ligação entre isto que eu acabei de dizer e a famosa teoria da death of contract, a morte do contrato, que foi muito em voga no direito norte-americano e no direito inglês na década de 70, muito se escreveu sobre isso, gostaria de saber a sua opinião sobre este paralelo que eu tento fazer entre esses dois institutos, essas duas questões. Muito bem, professor. No livro, inclusive, nós tratamos da possibilidade de revisão por arbitragem, né? Apesar do título judicial, embora a arbitragem no direito brasileiro se equipare a um exercício da função jurisdicional, mas entre particulares. A teoria da morte do contrato, que realmente teve esse fastígio no direito anglo-saxão até recentemente, ela hoje está sendo rediscutida, desde a administração do presidente Ronald Reagan até mais recentemente. Há um movimento nos Estados Unidos da América no sentido de que o contrato obriga e deve vincular, não em razão de outro aspecto, que seja a vontade do Estado, o que quer que seja, mas porque ele é bom, ele é útil para a sociedade. Então, o fundamento da obrigatoriedade do contrato seria esse elemento do aspecto utilitário e finalístico da relação contratual, que supera essa visão de que o contrato estaria num processo de decadência ou de morte. Óbvio que há um espaço muito grande hoje para uma modalidade de contratação regulada, que é uma contratação ligada a serviços públicos. E aí cabe efetivamente ao Estado, através dos agentes reguladores, regular bem, pautar bem, para que isso não caia no outro plano, que é o plano da intervenção judicial. Então a arbitragem tem um espectro de aplicação, a arbitragem séria, bem feita, né? Não a arbitragem, a própria OAB já está preocupada com a criação de figuras que até ludibriam pessoas mais pobres, né? O que seriam, até com a aparência de que seriam tribunais, mas essa arbitragem feita
com base nesses critérios de investigação científica e doutrinária por árbitros competentes, ela tem uma função interessante de revalorização da vontade e da repactuação, que é uma maneira até indireta de repactuação, com base em circunstâncias que modificaram, mas dentro de limites, dentro de balizas, dentro de parâmetros, que é aquilo que eu reputo mais importante para que a modificação não ocorra de maneira atabalhoada. Bem, deixa eu passar a palavra agora ao professor João Otávio de Noronha. Professor. Desde a edição do Código do Consumidor, o movimento revisionista se multiplicou no Brasil, desde os tribunais de primeira instância aos tribunais superiores, e sempre me preocupou no Brasil uma coisa que passa muito desapercebida ou ignorada pela magistratura, que é a racionalidade econômica da intervenção judicial nos contratos. A intervenção encontra limites no próprio ordenamento jurídico. E dentro desses limites, eu gostaria que você nos falasse sobre o equilíbrio econômico. Muito bem, ministro. Há uma escola que, obviamente, não comungo dos postulados, que é a teoria Law and Economics, do direito à economia, que leva a um outro extremo, que é, de certo modo, a discussão quanto ao custo em detrimento da regra. E nós temos toda uma tradição romanista, uma tradição civilista de 2000 anos que não pode ser desprezada em nome exclusivamente do aspecto do custo. Mas o impacto econômico da decisão, ele passa por dois aspectos fundamentais. Um é que muitas vezes o magistrado não tem condições de tomar uma decisão melhor do que foi tomada por aquelas pessoas com base em critérios que foram reitores daquela decisão de contratar ou de não contratar ou de contratar de uma determinada forma. E a substituição desses critérios por outros limitados, porque o juiz trabalha com o que é posto na lide, e essa limitação é muito grande, essa substituição ela acaba criando um custo social imenso. O professor Silvio Salvenosa, no livro dele de Teoria Geral dos Contratos, afirma isso com muita clareza, em relação a dois pontos fundamentais. O primeiro é a consumerização de todas as relações. Se todos somos, uma frase até dele, se todos somos consumidores, ninguém é consumidor. Então, isso acaba desvalorizando o próprio direito do consumidor. E o segundo é que, se há uma intervenção excessiva, há um custo entrópico nas próprias relações econômicas e que a sociedade indiretamente pagará. Então, essa falta de preocupação com o custo econômico de uma decisão entrópica, porque uma decisão dessa gera um precedente que vai modificar dezenas de milhares de contratos, isso acaba criando o fenômeno da seguradora universal. E quem vai pagar é a União, são os estados, os municípios, e no fim quem pagará somos todos nós através das ações tributárias. Então, a defesa cega de decisões que às vezes são tomadas como libertárias, e sem preocupação de que isso vai ter um custo econômico e social, é algo que nós próprios temos que enxergar no nosso próprio bolso através das políticas fiscais. Nós pagamos por essas decisões, direta ou indiretamente. Professor Silvio de Salvenosa, mais alguma pergunta? Eu gostaria de colocar ao professor Otávio, e na verdade nós tivemos subsídios importantíssimos aqui, professor Noronha, professor Otávio, se no ordenamento brasileiro nós temos disposições expressas que aplicam a revisão geral dos contratos. Eu me lembraria da ação revisional de aluguéis. Se a ação revisional de aluguéis, se a revisão do valor do aluguel é, na verdade, uma aplicação da teoria da imprevisão. Nós comentamos no livro a questão do direito do inquilinato e consideramos que o regime jurídico específico da lei do inquilinato, ele tem regras próprias. E, portanto, ele vai se aplicar e se pautar pelas regras do regime específico. Nós não teríamos aí como pura e simplesmente aplicar os pressupostos do Código Civil sem fazer essa filtragem na legislação específica, sob pena de que nós aplicaríamos a um regime específico regras gerais que automaticamente deixariam de ser derrogadas por ele. Ministro. Eu gostei muito da sua intervenção, principalmente quando respondendo a minha pergunta sobre o adimplemento e
a crítica colocada à processualística brasileira hoje, de substituir a vontade das partes pela intervenção do juiz, como o estabelecimento de assistentes, quando nós temos cláusula penal que poderiam resolver o problema. O que me preocupa hoje é que a cláusula penal está tão mal vista na jurisprudência brasileira, há uma preocupação tão grande em reduzi-la, deu-se ao juiz a liberdade de aumentá-la, diminuí-la, como forma de obrigar o adimplemento. Se nós, nesse momento que passamos por uma processualização das obrigações, porque isso vai ocorrendo, teríamos um caminho mais eficaz de buscar o adimplemento como a extinção normal dos contratos. Ministro, a cláusula penal, que foi objeto da minha tese de doutoramento, é um dos assuntos que mais me preocupa, porque no Brasil nós tivemos uma modificação tão brutal no regime jurídico dela, que hoje nós temos a redução pelo descumprimento parcial, temos a redução pela vinculação com o prejuízo, e temos a vinculação ao cumprimento da função social, dos fins econômicos sociais do próprio contrato. Ou seja, nós tínhamos até o Código Revogado 2 modificações, agora nós temos 3 hipóteses de modificação, que são extremamente danosas para o Instituto e que praticamente esvaziaram a cláusula penal da sua função coativa, da sua função de desestímulo à conduta do devedor. O STJ fez recentemente algo interessante em relação a isso, que foi a edição da súmula, se eu não me engano, é 398, que trata da mora. Eu acompanhei a evolução da jurisprudência nos últimos anos e a doutrina toda, nacional e estrangeira, a legislação portuguesa e o próprio movimento de reforma do Código Civil que está no Congresso, colocava de maneira explícita. A mora impede a revisão contratual. Isso era um elemento pacífico, tanto no direito comparado quanto na doutrina nacional estrangeira. Por quê? Justamente em razão disso. Para que eu revise, eu tenho de estar de boa-fé. Boa-fé, no caso, subjetiva. Ou seja, eu tenho de estar com as minhas obrigações em dia e tentando modificá-las. Só que a jurisprudência criou todo um aparato recentemente, no sentido de que a cobrança abusiva ou indevida descaracterizaria a mora. Com essa súmula, ela já sinaliza uma tendência nova, muito interessante, de que o mero ajuizamento da ação revisional não descaracteriza a mora. É óbvio que não se entrou no fato de ter uma liminar, etc., mas o simples fato de ter a ação não exime o devedor da condição de moroso. E com isso, ao meu ver, se isso for levado a uma situação um pouco mais avançada, nós poderemos adotar um mecanismo muito interessante de prestígio de implemento, que é rever as situações que realmente merecem ser revistas por conta da alteração de circunstâncias, por conta da superveniência de condições que não foram efetivamente capturadas pelos elaboradores do contrato, e colocar no outro extremo aquele indivíduo que se vale da revisão contratual para mascarar a sua condição de inadimplente por uma palavra que está um pouco em desuso, mas por velhacaria. Né? Nós estamos, na verdade, colocando o velhaco no mesmo nível de um indivíduo que não pode cumprir o contrato, sim, e aí nós temos lá o Mercador de Veneza, temos o Conde de Monte Cristo, de exemplo de pessoas de boa fé, de boa índole, que não cumpriam as obrigações por condições efetivamente alheias à previsibilidade contratual. Então, essa seria uma mudança na interpretação do direito civil muito interessante para fins de coibir essa sobrevalorização do inadimplemento como meio de solução dos contratos. Até porque há estudos do Banco Mundial no sentido de que, da maneira como está organizada a cultura de cumprimento das obrigações no Brasil, a mera colocação daquele crédito em litígio, ela economicamente já é favorável, né, ao próprio devedor. Ele já fica numa situação de benefício pela não alocação daqueles custos dentro do balanço no ano seguinte. Né? Então, aquilo acaba gerando uma obrigação, eu já escutei isso de empresários, de que, do ponto de vista contábil, o sujeito que não pagou a obrigação naquele ano, ele cria um problema para o balanço do credor tão sério que é melhor ele negociar aquela dívida e receber de qualquer forma do que colocar aquilo como um ativo, como um crédito podre, que vai afetar o seu balanço e vai afetar as suas relações com os acionistas. Né? Então, até esse aspecto contábil, ele tem uma
efeito que é interessante, através da caracterização do que seja mora, ser objeto de coibição pelo Poder Judiciário. Bem, nós temos aqui mais tempo para mais alguma colocação. Professor Venosa? Eu gostaria de, neste final da nossa locução, lembrar que toda disposição legal, ela pode ser boa ou má. Será muito boa se bons forem aqueles que a aplicarem-na. E, na realidade, nós tivemos, com o Código de 2002, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Estatuto das Cidades e tantas outras leis que surgiram nessa última década no Brasil, uma revolução na aplicação do direito. E, como o nosso caro colega Noronha disse agora mesmo, o que nós precisamos é de juízes antenados com a realidade social e que não apenas racionalizem, mas que estejam predispostos e tenham uma cultura geral suficiente para entender a problemática a qual eles estão julgando. Por vezes, isso é uma crítica, mas de fato nós temos que fazê-la, o juiz de primeiro grau não tem ideia do alcance que uma medida liminar que ele está concedendo pode ter. E isto somente será corrigido com um constante aprimoramento e burilamento do espírito dos juízes, principalmente dos juízes de primeira instância, para que nós recebamos, em segundo grau, processos que estejam maduros o suficiente para receber o beneplácito da racionalidade social que tanto precisamos. É apenas uma observação de fecho. Ministro. Eu também gostaria de destacar, se tratando de revisão judicial dos contratos, o perigo da intervenção mal feita por parte do juiz. Eu tenho chamado a atenção que uma penada equivocada do judiciário pode inviabilizar um setor ou criar condições de onerosidade para todos, inclusive consumidores de boa-fé. Na medida em que prestigiamos o inadimplemento, no mundo econômico os agentes sabem se defender. E esse tipo de intervenção acaba, por vezes, por propiciar a elevação de custo, elevação de taxas de juros, elevação do risco judicial, do risco legal, que impactam no cálculo do preço do dinheiro, com prejuízo aos verdadeiros consumidores ou cidadãos de boa-fé. Por isso é muito preocupante a intervenção judicial nos contratos. Nas hipóteses que ela deve ocorrer, deve ser feita com prudência, com muito reflexo sobre a extensão, né, da decisão. E é chegado o momento de fazermos uma realidade. A magistratura brasileira, ela tem que entender que nos gabinetes nós não vamos conhecer o que ocorre no mundo. É importante sairmos desses gabinetes, debatermos com a sociedade, participarmos de congresso, enfrentarmos as críticas, participarmos de congresso com os consumidores, com os empresários, com os sindicatos, para conhecermos algo que está muito além dos muros dos tribunais. E só assim nós vamos conhecer as angústias, os anseios de todos os segmentos sociais e poderemos medir adequadamente o nível da extensão, da propagação das nossas decisões. Lembrando que a cada dia mais no Brasil nós vamos, em matéria judicial, dando importância aos precedentes. Nós vamos criando uma importância muito grande às decisões judiciais, normalmente dos tribunais superiores. Por isso, a cautela que deve se revestir os juízes desses tribunais, no sentido da interpretação ser suficientemente equilibrada para que ela não importe num balizamento como norma de conduta nefasta à economia e aos próprios interesses dos consumidores, dos agentes econômicos que atuam de boa-fé. Professor Otávio. Eu tenho, em consonância com o que está exposto, de colocar dois aspectos que eu considero muito importantes. Primeiro, que nós temos leis muito boas, especificamente as qualificações.
o nosso Código Civil, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que tem lá no Superior Tribunal de Justiça o ministro Elman Benjamin como um dos responsáveis pela elaboração de parte do Código. Temos aí a nossa legislação extravagante recente que adequou diversos dispositivos. Temos leis muito boas. Agora, seria o segundo aspecto. Cabe também à doutrina brasileira, cabe aos doutrinadores trazer esse debate com coragem. Nós não podemos produzir uma doutrina que meramente reproduz a jurisprudência sem criticá-la, sem apresentar soluções, sem apresentar uma nova visão para o direito civil. O direito civil que vive um momento muito bom de rediscussão, mas ele precisa ter esse efeito de discussão corajosa de pontos que aparentemente estão pacíficos e que você pode até discordar com posições não muito simpáticas, mas que é necessário que haja uma posição de defesa de certos aspectos que estão, ao meu ver, não muito bem expostos, não muito bem apresentados. Então, eu deixo essa palavra, agradeço os produtores, agradeço o ministro João Otávio de Noronha, por quem tenho uma grande admiração, o professor Silvio de Salvo Venosa, que foi quem primeiro leu minha dissertação e a recomendou aí para a publicação, que me abriu as portas do mercado editorial. Agradeço aos assistentes da TV Justiça por mais essa oportunidade de expor as nossas ideias num ambiente tão democrático e tão aberto para a exposição do direito. Vivo! Bem, professor, nós é que agradecemos e chegamos ao finalzinho de mais um Academia, agradecendo, é claro, a participação de todos. E você, acadêmico, que tem ideias novas, traga o seu trabalho para ser debatido. Para participar é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. E você fica agora com o perfil de um dos mais importantes juristas brasileiros, Sobral Pinto. Em 74 anos de carreira, Heráclito Fontoura Sobral Pinto destacou-se na defesa de políticos e intelectuais perseguidos por regimes autoritários. A notoriedade do mineiro de Barbacena veio durante o governo Getúlio Vargas. Sobral reivindicava o fim das arbitrariedades. Anticomunista, protegeu Luiz Carlos Prestes na efervescência política dos anos 30. Defendeu o escritor Graciliano Ramos, os ex-governadores Carlos Lacerda e Miguel Arraes, e a legalidade da posse de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. Se num primeiro momento apoiou o regime militar, logo se posicionou contrário a generais e foi detido em 1968. Sobral Pinto morreu em 1991, deixando uma lição de civilidade. Como a prerrogativa essencial da dignidade é a liberdade, eu trairia minha fé e a minha própria razão de ser, se calasse ao ver a liberdade ofendida ou renegada. Obrigado e até o próximo programa.